quero começar agradecendo muito o convite da Clô, né, por estar aqui, conhecendo o portal, inclusive, né, a iniciativa dela, que eu achei fantástica, precisa ser divulgada, precisa ser jogada aí aos quatro ventos esse portal, né, porque acho que é uma iniciativa muito nobre, né, inspirada por uma causa muito bonita. Então, te parabenizo, né, por essa. Eu sei que demanda muito tempo fazer esse tipo de produção de conteúdo, então realmente é de parabenizar, né? E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Paula Costa Teixeira, eu sou profissional de educação física e eu trabalho dentro de uma área psiquiátrica, né? E auxilio pessoas a se relacionar com a prática de exercício físico de uma forma um pouco diferente do que geralmente é estimulado, né? Então, dentro do campo da saúde mental, da saúde emocional, o exercício físico nem sempre traz todos os benefícios que a pessoa pode usufruir, porque às vezes o que vem na frente, né, como alvo, como motivação para se exercitar, não necessariamente é a saúde mental ou a saúde emocional. Às vezes é só a saúde física, né? E às vezes é só o olhar pelo estético. Então, como tem muita gente que às vezes entra num grau assim de obsessão pela estética e pela saúde mais, vamos dizer assim, do âmbito físico, né? Às vezes os outros benefícios não vêm da mesma forma. Então a gente vê pessoas que do ponto de vista físico são saudáveis, só que do ponto de vista mental e emocional estão sofrendo, estão com ansiedade, estão com algum tipo de fobia, ou estão com algum comportamento transtornado do ponto de vista alimentar, do ponto de vista corporal. Então, parece que para algumas pessoas o exercício físico talvez não surta todo o efeito, todo o benefício que o exercício tem para nos oferecer. Então, o que será que acontece, né? Então, dentro do Instituto de Psiquiatria, eu tive o privilégio de ser orientada por um psiquiatra que vocês vão ter a oportunidade de conhecer semana que vem. Super recomendo acompanhar a fala dele, o Dr. Taki Cordaz, né? E lá nesse departamento de transtornos alimentares, eu pude ver muitas pessoas que, do ponto de vista físico, estavam com os exames super ok, pessoas que estavam aparentemente muito bem de saúde, mas estão lá se tratando de problemas psiquiátricos. Então, do ponto de vista mental e emocional, as coisas não estavam muito bem. E às vezes pessoas com nível de atividade física muito bom, né, com uma aptidão física adequada, porém, do ponto de vista mental, não. Então, eu comecei a investigar isso, né? Por que o exercício físico não estava ajudando 100% essas pessoas, né? E foi lá que eu segui minha carreira acadêmica. Eu fiz meu doutorado em neurociências e comportamento pela psicologia da USP, né? E lá continuo fazendo meus trabalhos, coordenando algumas atividades, né? E aí depois a Clô manda um resumo das coisas aí para vocês, com meus contatos, tudo para a gente poder trocar mais figurinhas se hoje não der tempo, tá bom? E aí, dentro dessa perspectiva de entender os dois extremos, né? As pessoas que praticam o exercício físico, mas parece que esse exercício físico não está sendo 100% benéfico para a pessoa. E o outro lado da moeda, que é o sedentarismo, né? A falta de movimento, a falta de exercício, que também gera problemas para a saúde física, mental, emocional, né? A gente foi desenvolvendo e buscando referência, embasamento teórico para achar um ponto de equilíbrio. Qual será o caminho do meio, né? Eu não posso ser sedentária, então existem muitas políticas públicas estimulando a gente a se movimentar, a gente a ser mais ativo, mas geralmente o discurso do ponto de vista público
de saúde pública é em aumentar o nosso gasto energético, combater a obesidade, né? Geralmente é esse o discurso. E, por outro lado, existe uma literatura também que fala da importância da gente fazer um exercício físico que não desrespeite o nosso corpo, porque senão a gente pode se lesionar por fazer um exercício além da conta, né? Acho que é bem comum, às vezes, em algum momento da nossa vida, a gente ter feito aquela sessão de exercício e quando você foi sentar no sofá, assim, sentar na cadeira, você lembrou de todos os músculos que existiam no seu corpo, né? Não tem aquele dia que você fez o exercício, que aí no dia seguinte você vai sentar, vai doendo tudo, assim. Alguém já viveu isso na vida, assim, de sentir o seu corpo todo dolorido, né? Falou, nossa, acho que eu peguei pesado o treino de ontem, né? Então, existe essa sensação que o corpo nos traz, e aí a gente trabalha muito com essa comunicação mais refinada do corpo, né? De entender o que o corpo mostra para nós, e aí a gente usar isso como parâmetro. Será que eu passei do limite? Será que eu posso superar um pouquinho mais dessa minha capacidade? Então, essa qualidade, vamos dizer assim, né, de você ficar mais atento e refinado, discernindo melhor esses sinais que o corpo nos revela, a literatura tem chamado de intuitive exercise, né, que é o exercício intuitivo. O intuitive exercise, ele basicamente surge para ajudar as pessoas que têm um grau de desconexão com o corpo elevado, né? Que é muito comum em pacientes que são diagnosticados com transtornos alimentares. Mas mesmo quem não tem transtorno alimentar, independente de quem não tenha nenhuma questão com a parte alimentar, às vezes a gente se desconecta por distração, né? Por divagação do cérebro. Então, um exemplo muito didático que eu costumo dar é no âmbito alimentar, né? Quem já ouviu falar de que às vezes quando você come distraído assistindo a televisão, por exemplo, pode ser que você passe da conta ou não coma de acordo com a sua saciedade. Pode ser que você coma mais ou não preste atenção, ou até fique com mais fome e vai pegar comida porque você não deu atenção ao que você já comeu, né? O que você está comendo. Alguém já ouviu falar disso? Já ouviu falar de comer distraído na televisão, né? É bom que assim vocês estão interagindo comigo, né? O dedinho está sendo uma didática. Então, é exatamente o paralelo que a gente pode trazer para a parte do exercício físico, né? Então, se eu faço exercício físico distraído, pode ser que eu fique mais suscetível a desrespeitar, de repente, um limite que meu corpo está sinalizando, mas eu estou tão distraído ou às vezes estou tão obcecado por um objetivo que eu desrespeito mesmo assim. Afinal, quem também nunca ouviu aquela frase do no pain, no gain, né? Se eu não tenho dor, então eu não tenho ganho. Então, essa dor, esses sinais que o exercício físico no nosso corpo, e a gente precisa a gente pode escolher ficar mais atento a eles e usar essas informações a nosso favor. Então, o exercício intuitivo, apesar de ele ser uma abordagem que nasce de uma doença, né? Eu tive a oportunidade de trazer mais algumas teorias, mais alguns referenciais teóricos e deslocar essa teoria da doença para um âmbito mais salutogênico, da saúde, né? Que foi o percurso que eu fiz de me especializar na Universidade Federal de São Paulo, né? Em uma teoria, numa epistemologia chamada cuidados integrativos. Então, lá, enquanto eu me desenvolvi nos cuidados integrativos, eu pude fazer a compilação de um arrazoado teórico que embasa esse exercício intuitivo no campo da saúde,
né, num campo salutogênico, ou seja, o exercício intuitivo não ser só para quem sofre de um transtorno alimentar, mas sim para todo mundo que sente a necessidade de sair daquele o modo padrão academia, né, e buscar uma prática diferenciada. Então, o que eu gostaria que hoje vocês saíssem daqui, né, com esse resumo aqui, para a gente até fazer uma experiência breve, prática, é entender que o exercício intuitivo não é uma modalidade, né? Ele não é só uma modalidade, sim uma atitude. Eu posso levar esta atitude minha perante ao exercício, escolher praticar o exercício de forma atenta aos sinais e querendo discernir o que esse corpo está me mostrando durante cada exercício e até contemplar também essa minha mudança de as minhas alterações que o corpo revela durante o exercício com um pensamento mais positivo, ou seja, aquele desconforto, né, que a gente sente quando sobe uma escadaria, por exemplo, que aí você sente que o seu ar começa a faltar, aí você pensa, nossa, como eu estou mal condicionada, e aí começa a se julgar, né? Nossa, tá vendo como eu tô? Não sei, nossa, olha como eu preciso fazer isso, como eu preciso fazer aquilo. E ao invés de eu escolher ir nesse looping de pensamento, eu trazer uma outra vertente, pensar, nossa, olha essas alterações, como isso é bem-vindo, porque é a prova concreta de que meu corpo se autorregulou para a demanda que ele viveu, né? Eu subi uma escadaria, eu fiz um esforço físico, eu fiz um exercício físico, e o meu corpo se autorregulou sem que eu tivesse que ir lá pensar, corpo, aumenta a frequência cardíaca, corpo, aumenta a frequência respiratória. Não precisei ficar mandando comandos, ele simplesmente se autorregulou prontamente, ele se ajusta e o corpo é capaz de se adaptar. Então, essa adaptação a gente pode, de repente, escolher até se sentir agradecido por isso. E aí eu adotar uma atitude contemplativa durante a minha prática corporal, né? Contemplar, reconhecer, assim como na alimentação, acho que na quinta-feira, né, a Ana Carolina, que é uma nutricionista que eu também conheço, né, tenho a oportunidade de trabalhar, vai falar um pouco dos sinais de fome, saciedade. No exercício físico, a gente também tem sinais, né? Sinais de dores, que pode ser dor porque eu não estou me movimentando, porque eu sou sedentária, ou dor porque eu estou passando dos meus limites, estou desrespeitando o meu limite e não estou sendo responsável com o meu corpo, né? Então, o exercício intuitivo, ele é um convite a gente ter uma atitude mais presente e mais harmônica e respeitosa e ser mais responsável pelo nosso corpo. Daí, Clô, eu convidei hoje a Cris, né, que é minha aluna, e ela tá aí nesse quadro dos 60 a mais, apesar de não parecer, porque ela faz coisas que acho que até uns exercícios que ela faz melhor que eu. E eu queria deixar também uns minutinhos para ela falar um pouco o depoimento dela, assim, né? Para não ser eu a professora aqui que defendendo, mas para ela trazer como uma aluna, né? Minha aluna aí já há alguns meses, do que ela explicaria também para as pessoas que nunca viram do exercício intuitivo, se ela puder abrir o microfone dela e falar um pouquinho aí também. Cris. Oi, boa tarde todo mundo. Estou aqui confinada na praia, presa dentro de casa, na praia sem poder ir à praia, que é o pior, né? Que a gente está proibido de chegar na areia por causa das aglomerações. Bom, o que eu queria contar para vocês é assim, eu tenho uma experiência muito legal, né? Eu fui procurar a Paula um pouco a partir de um vídeo que eu vi na internet. Eu sou uma pessoa que se movimentou meio que a vida inteira, fazia dança, balé clássico, depois fiz dança contemporânea, depois fui uma vítima da obsessão da aeróbica e depois de mais velha eu comecei a fazer pilates, né? Mas eu estava sentindo falta de fazer alguma coisa mais dinâmica e eu estou num pedaço da minha vida em que eu estou me dedicando muito a essa coisa da atenção plena, né, da meditação, de trazer atenção. Eu faço nutrição e também vou estar quinta-feira
com a Ana Carolina, porque também estou fazendo esse trabalho de alimentação com atenção plena. Estou meio procurando todas as práticas que eu faço nesse momento da minha vida, tem que envolver atenção plena. E a Paula falou o que era. Eu falei, bom, não sei muito bem o que é isso, né? Ela falou no vídeo que eu vi lá na internet. Eu falei, não sei muito bem o que é isso, vamos lá. Na verdade, é uma experiência muito legal, que eu acho que está mudando bastante a minha relação com o exercício, porque eu acho que, assim, a partir de todas essas práticas, eu tenho uma boa consciência corporal, né? Eu me percebo, mas eu acho que o que muda é um pouco a relação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sou das 10 pessoas mais aventureiras, nunca fui, nem quando eu era criança, e me meti aí agora, uns meses atrás, para a Chapada dos Veadeiros. Sobe e desce pedra para chegar em cachoeira, aquela coisa que normalmente, eu não faria. Eu olharia e falaria, não vou de jeito nenhum, muito inóspito esse terreno, não gosto e tal. E aí um dia eu desci, não vou dizer que é uma coisa que assim, eu faço com desenvoltura, não é, eu tenho que tomar cuidado, e olhando por onde eu piso. Aí na subida eu já estava assim, sabe quando você vai subindo e fala assim, ai meu Deus, como é que foi que eu me meti nessa, sabe? Que coisa mais chata, não sei o quê. Aí eu lembrei da Paula, porque toda vez que a gente está fazendo alguma coisa, o que ela fala é assim, perceba o que você está recrutando, né? Como é isso mesmo que ela falou, quer dizer, o corpo vai indo e ele mesmo se mobiliza para resolver aquela situação, não é? E a minha relação com aquela subida mudou completamente. Porque, em vez de ficar pensando, ai meu Deus, que castigo, sobe mais um pouco, apoia não sei onde, não sei o quê, eu fui capaz de ir pensando no que o meu corpo estava fazendo para eu conseguir superar aquilo, né? E passou a ser uma coisa divertida, e eu acho que o que é mais legal desse processo é a questão da curiosidade, de você estar sempre trazendo a curiosidade, um processo mais ou menos investigativo de o que é que você está mobilizando, porque o corpo mobiliza por conta dele, o que é que você precisa acionar para conseguir realizar aquele movimento e o que é que você precisa desativar para não atrapalhar e para não te causar uma tensão maior, né? Para você não recrutar coisas que não são necessárias naquele movimento, relaxar o que não precisa. Na aula, a Paula faz isso tocando na gente. Ó, toca aqui. Se vocês me permitem, eu achava interessante, Paula, você demonstrar, né, fazer uma demonstração disso aí, para a gente ter uma visão prática de como seria esse exercício com atenção plena, entendeu? Até por conta do tempo que a gente tem. Eu acho interessante, até para não ficar uma coisa só teórica, para as pessoas entenderem o que seria isso, entendeu? Você consegue demonstrar, você, a Cristina, não sei. Sim, sim. Como a Cris estava falando, né, Cris? Quando eu toco em vocês, daí vocês conseguem, geralmente pelo toque, é possível mostrar um ponto que está sendo ativado desnecessariamente, né? Você quer finalizar, Cris? Você está querendo fazer uma prática, é isso? Não, quando você estava falando, né, que do ponto quando eu toco, que aí sinaliza, só para você fechar a sua frase. Normalmente são exercícios, né, exercícios de ginástica, de alongamento e tal, em que essa consciência vai sendo trazida a cada movimento que eu vou fazendo e uma avaliação de como que isso está muito esforço, não está muito esforço, o que é que está acontecendo aí no seu corpo e na sua cabeça. Você está odiando fazer isso, está gostando, né? Assim que funciona. E para mim tem sido muito bom. Que bom. É porque, como a gente quer depois deixar um pouquinho para perguntas, até para tirar dúvidas, eu acho que nesse momento seria interessante você fazer uma demonstração do que é esse exercício intuitivo, entendeu? Alguma prática para as pessoas entenderem, e aí a gente abre para perguntas. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer uma experiência aí, então, né? Usando a tecnologia a nosso favor. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar aqui um sonzinho e vocês vão ver se dá certo de vocês escutarem. Peraí que apareceu aqui a notificação. Acho que aumentou aí os minutos já, né, Clô? Não vi nada, não.
Não? Chegou nada para mim, não. Não. Vou colocar aqui, aí vocês me dão um joinha se está ouvindo o Foi. som. Tá, agora chegou sim. Chegou. Acho que A aumentou. Clô tava apreensiva com os minutos. Pois é, estou preocupada por causa do limite. Você viu que 30 minutos passa assim, né, Clô? Não, rapidinho, né? Você vê, rapidinho. Ó, vejam aí se vai tocar, hein? Peraí. Peraí. Estão ouvindo? Sim. Tá bom. Então, se vocês ouviram, a parte técnica está resolvida. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai... eu vou convidar vocês, quem tiver com fone de ouvido, se quiser deixar o som sem o fone de ouvido, se não puder, tudo bem. Dentro do seu limite, você vai com o seu fone e faz. Mas como geralmente, quando a gente está aqui nessas conectividades, a gente sempre está numa postura mais sedentária, então eu gostaria de convidar vocês para vocês ficarem em pé. Não precisa se preocupar em posicionar de uma forma que eu veja vocês em pé. Não, vocês só precisam ficar mais ouvindo do que, e me vendo, se possível, do que necessariamente vocês... me deixar eu ver, né? Eu tô aqui no quarto do meu filho, que é o ambiente mais silencioso da minha casa. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, vocês vão adotar uma postura em que vocês permitam ficar com os dois pés no chão, bem apoiados, e que vocês sintam uma distribuição das forças em ambos os pés. Então, vocês não vão ver meu rosto, vão ver mais meus pés. Então, eu não vou ficar desalinhada, né? Eu vou colocar uma força equilibrada no meu corpo. E vou sentir a minha coluna, minha cabeça crescendo. Lá, né? O topo da cabeça. Os ombros descansam no nosso tronco. E assim você sente a sua coluna aprumar. Olha na linha do horizonte, não se preocupa tanto em olhar para mim. Se preocupe mais, se atente mais à minha voz. E aí, durante a música que vai tocar, pode ser que vocês escutem a minha voz um pouco em cima da música, mas fiquem conectados mais com o sentido da audição, né? E aí, quando a música começar a tocar, permitam-se uma movimentação sutil, como se vocês quisessem despertar o movimento das células do seu corpo, fazendo um movimento de molejar o joelho. Então, eu vou ficar de lado por uma questão didática, né? E aí você vai molejando o joelho e vai permitindo que a música guie um pouco você, para você perceber o que ela desperta. E dentro de você tenha uma régua de 0 a 10, onde 0 é nada de esforço e 10 é um esforço muito, muito grande. E aí você vai escolher, dentro desses 0 a 10, que nota que você gostaria que seu corpo chegasse num esforço, e aí você vai brincar com o movimento. Você pode até olhar aqui para mim, que eu vou dar algumas ideias, para vocês trazerem essa percepção da autorregulação do corpo. Quando eu parar a música, a gente vai fazer uma brincadeira de estátua, vai parar. E aí vocês fecham os olhos e vai ouvir um pouco da minha voz guiando vocês, tá? Então, ponha-se nessa postura equilibrada, perceba o corpo de vocês equilibrado, então nosso entorno todo está desequilibrado. E pelo menos dentro do nosso corpo a gente pode trazer um ponto de equilíbrio, evocando esse equilíbrio dentro de nós, permitindo que isso repercuta o nosso entorno. Então, vocês vão ouvir a música, e aí vai começar o pulsar, e faz o seu pulsar, não tem certo e errado. O mundo tá todo errado, o mundo tá todo errado, mas tem remédio.
Saúde é um remédio, saúde é um remédio. Só love é um remédio, só love é um remédio. Ritali é o remédio, Ritali é o remédio. Só de bochecha é um remédio, só de bochecha é um remédio. Agora. Parou, escuta agora, faz a estátua, põe a mão lá no seu peito. Sente se houve alguma alteração. Essa dinâmica é só para a gente perceber isso. Reconheça as alterações. Se não houve alterações, permita-se aumentar um pouquinho mais a movimentação, trazendo até pequenos saltitos, uma agitação um pouco maior, só para despertar essa autorregulação do seu corpo. Aceita esse convite e faz essa permissão. Me cansei de lero-lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais. Me cansei de escutar opiniões de como ter um mundo melhor. Mas ninguém sai de cima, nesse chove não molha. Eu sei que agora eu vou cuidar mais de mim. Estátua, parou, põe a mão lá no peito. Respira fundo, reconheça as alterações. Perceba se houve alguma alteração na sua frequência cardíaca, na sua frequência respiratória. Respira fundo. E aí agora vai ser os últimos segundos, então você vai soltar o seu corpo como se você quisesse agradecer por essa oportunidade que você está tendo de colocar suas células para trabalhar a seu favor. Então, seus últimos segundos, permita-se essa experiência de fazer essa movimentação acontecer. Então, deixa o seu corpo mais solto e deixa a frequência cardíaca subir um pouquinho, deixa o corpo trabalhar. Como vai? Apesar contudo, todavia, mas porém as águas vão rolar. Não vou chorar se por acaso morrer no coração. É sinal que amei demais, mas enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Yeah. Fez a estátua, reconheça. Coloca a postura equilibrada. Fecha seus olhos um pouquinho agora com essa postura equilibrada. Contempla a mudança da respiração e ela voltando à calma. Perceba, acompanhe o seu corpo voltando à calma. Você pode ajudar o seu corpo a voltar à calma, fazendo respirações mais profundas. E assim você pode até escolher se sentir muito agradecido por esse seu sistema do corpo humano, que se autorregula, que se ajusta a qualquer demanda. Aí a gente, para fazer um fechamento dessa breve prática, convido vocês a deixar uma mão, a mão esquerda, lá perto do seu umbigo, a mão direita no seu peito, e a gente vai fazer uma breve integração, né? Deixando a cabeça alinhada como a representação simbólica do nosso aparelho mental, a nossa mão no cardíaco, aqui no peito, como uma representação simbólica dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e a mão aqui no nosso centro, representando simbolicamente a nossa existência, nosso ser.
onde na sabedoria oriental é chamado de Chi, pelos japoneses, pelos indianos de Hara. Aqui no Ocidente, o centro, Core. E aí, nesse alinhamento, a gente vai respirar fundo 3 vezes, vai soltar o ar na garganta, assim, fazendo um som. Daí, no seu tempo, você desmancha a postura. E aí, a gente volta lá para a nossa posição sentada. Então, essa breve prática é uma dinâmica mais rapidinha, apenas para a gente mostrar essa atitude contemplativa e exemplificar que eu posso fazer isso, seja para um exercício de força, seja para um exercício de alongamento, seja para uma corrida, uma caminhada, simplesmente uma escolha de atitude, né? Então, como a Cris falou um pouco da experiência dela, a gente faz exercícios usando o próprio corpo, de resistência do nosso próprio corpo, respeitando qual é a nota que eu quero chegar, se eu quero chegar numa nota perto de 10, porque hoje eu estou super disposto e comi bem, tomei bem minhas refeições, dormi bem, então hoje eu estou disposto, eu posso me exigir um pouquinho mais. Hoje não, hoje eu estou um pouco mais para baixo, estou mais sensível, não dormi direito. Então, eu não vou deixar de fazer, mas eu vou dar uma justa medida, vou ajustar a dose da minha prática e vou fazer uma nota mais respeitosa, porque hoje eu não quero me puxar tanto, né? E assim, do ponto de vista mental e emocional, a gente pode colher um pouco mais de benefício, porque eu estou dando atenção plena, eu estou escolhendo com autonomia e responsabilidade, então a escolha é minha, eu estou responsável pelo meu corpo. Depois da aula, o professor vai embora e quem fica com o corpo? Somos nós. Então, para eu poder colher meus próprios benefícios, eu me torno um aluno corresponsável das minhas experiências, das intensidades, porque dentro dessa abordagem a gente prioriza a saúde mental, emocional, além da física, né? Então, quero agradecer muito por vocês terem topado a experiência prática aí. Fico aqui à disposição para quem quiser compartilhar ou fazer algum comentário. Eu que agradeço super você, Paula, por se disponibilizar a fazer essa conversa com a gente, né? E eu queria dizer que eu também fiz a aula dela e você tem níveis, né? Na verdade, níveis de dificuldade, né? Então, isso foi só assim, um testezinho, né? um gostinho, né? do que é o trabalho, mas na verdade hoje teve agachamento, a gente tem outros exercícios, mas a ideia que eu entendi é você sentir os seus movimentos, respeitar o seu limite, né? Tem dia que você está melhor, tem dia que você não está, então a ideia é ter esse sentimento e esse respeito pelo seu corpo, né? É o que eu acho muito bacana. O que eu vou fazer agora é, quem quiser fazer uma pergunta para ela, levanta a mãozinha que eu vou tirar do mudo para não ter muita interferência, para não deixar todo mundo aqui aberto, com o áudio aberto. Cris, né, Cristina? Desculpa, já até chamei, tô íntima já, Cristina. E pode compartilhar também, mesmo que não tenha dúvida, mas compartilhar a experiência eu só queria acrescentar o seguinte, que o que é importante a gente levar dessa conversa, que é o que eu sinto principalmente da atividade, é assim, que não é os exercícios que a gente faz na aula, eles são exemplos dos exercícios que a gente vai fora. O que a gente aprende se você vai jogar futebol, escalar uma montanha, jogar tênis, é investigar o seu corpo, é saber como é que você está com ele, saber até onde você pode ir, saber se aquilo está te dando prazer ou não, né? Às vezes até nem é para sentir prazer mesmo, é só para fazer. Mas essa questão da escolha e da atitude, entendeu? Que não é um treino para nada, é um treino para você usar com os outros treinos que você faz. Né? Se você faz pilates, yoga, você está consciente daquilo que você está fazendo e usando o seu corpo na força máxima que ele tem para dar naquele momento. Né? Eu acho que isso é a parte mais importante desse trabalho para mim, né? É uma questão de atitude mesmo. Obrigada, Cris. Obrigada.
Paula, esse exercício intuitivo, ele foi pensado para pessoas que têm uma dificuldade com o exercício físico, tem uma negação, tem uma verdadeira luta para fazer alguma atividade física, ou não? Não tem relação? Sim, quando a gente vai trazer a evidência científica da literatura, ela, se você for pesquisar, né, como um pesquisador mesmo, e atrás de informação, aqui no Brasil só tem a mim mesmo o exercício intuitivo. Fora do Brasil, o Intuitive Exercise, como eu falei, ele está atrelado, é como se fosse o exercício físico para pacientes com transtornos alimentares, né? É o tipo de exercício recomendado para esses pacientes, né? Então, aqui, dentro de uma das minhas pesquisas e das integrações teóricas que eu pude fazer, as pessoas que não se exercitam, elas também podem se beneficiar. Então, foi aí que eu quis trazer, né, esse referencial teórico de que quem é sedentário também pode ser um praticante de exercício intuitivo, porque às vezes ele justamente pensa que ele odeia exercício, que ele não gosta de exercício, que ele não gosta dessa sensação que às vezes bate no corpo quando eu faço um esforço físico, que parece que eu vou morrer, né? Que parece que vai acontecer uma coisa horrível, uma sensação ruim. Então, a gente ressignifica com essa abordagem do exercício intuitivo essa relação, para que não só o exercício físico, mas até as atividades físicas do cotidiano seja uma escada que eu vou escolher ao invés de uma escada rolante ou de um elevador, seja uma louça que eu vou lavar, né? Seja um movimento funcional do meu dia a dia que exige uma atividade física, eu faço essa escolha priorizando essa atitude, né? De que eu vou fazer essa atividade física, vou tirar o meu corpo do sedentarismo, da não atividade, porque eu estou escolhendo fazer com que meu sistema fisiológico, minhas células, façam o trabalho que elas nasceram para fazer, né? Que é se movimentar, que é criar ali todo, vamos falar de bioquímica, né? Todas as mudanças bioquímicas que o corpo tem para oferecer quando eu me movimento. Então, a gente vai acumulando minutos de movimento, né? E assim, os movimentos que um dia nossos antepassados faziam muito mais e que hoje nos foram tirados pelos avanços tecnológicos, né? Por exemplo, abrir um vidro de um carro, sair do carro, abrir o portão, mudar o canal da televisão, quantas pequenas atitudes ativas, né? Quantos pequenos gestos de movimento nos foram tirados pelas tecnologias. Então, o avanço da tecnologia vai nos colocando num menos esforço, né? Hoje em dia, às vezes eu até brinco, que no celular, você já viu aquela facilidade do celular? Compre com um clique. Nem o trabalho de colocar outros campos com os dedos você tem mais. Você só clica com um clique, você já pediu o iFood, né? Não precisou cozinhar, não precisa nada. Então, esses pequenos movimentos do dia a dia, quando são acumulados, existe um efeito acumulado na nossa célula. Por isso que o Colégio Americano de Medicina do Esporte estimula muito, né, que é o órgão que nos respalda em termos de recomendações, junto com a Organização Mundial da Saúde, que a gente faça pelo menos 30 minutos e que esses 30 minutos podem ser acumulados, né, de 3, de 5, de 10 minutos e a gente ir acumulando esses minutos. Então, mesmo para a pessoa que não gosta de se exercitar, essa abordagem é muito recomendada. E, inclusive, são os casos que mais aparecem para mim, das pessoas que detestam o exercício e vão lá com a esperança de melhorar a sua relação. É muito mais comum esse tipo de pessoa buscar o exercício intuitivo do que a pessoa que pratica o exercício desrespeitoso com o corpo, né, passando toda hora dos seus limites, que é o que a literatura chama de exercício disfuncional. Porque é muito bom fazer exercício, não é bom para a saúde? Então, como assim? Eu estou fazendo exercício todo dia, você está falando que eu estou prejudicando a minha saúde, né? Se a pessoa tem ansiedade, sofre com outras questões do ponto de vista mental, emocional, parece que esse exercício precisa ser revisto sim, né? Se a quantidade não está trazendo todos os benefícios. Então, o exercício disfuncional é mais difícil a pessoa ter crítica de que isso é um problema para a saúde dela,
do que uma pessoa que é sedentária, porque existe muito mais recomendação para você não ser sedentário do que recomendação para, olha, o seu exercício está over, né? Eu Não sou sei uma se eu pessoa respondi a sua pergunta. não, então, eu sou uma pessoa que pratica exercício físico desde que me entendo por gente, né? Então, eu sou da pensamento assim, que com a experiência que a gente tem de conhecer o corpo, depois de tantos anos de prática de atividade física, é você realmente saber o seu limite, porque o corpo avisa também, né? Ou com mais intensidade ou menos intensidade, mas assim, o respeito pelo seu limite ou aquele seu dia que não está tão bom pode ser fundamental, porque muitas vezes a lesão vem a partir de você atravessar esse limite, né? A partir do momento que você não respeita, né? Sim, Então, às vezes era aquele dia que era para você dar uma repousada, mas você tem a planilha que o professor passou, então você tem que fazer aquele exercício, senão você é um fracassado, né? Então, esse julgamento que às vezes vem carregado, nós mesmos, não é o outro, né? Que às vezes não é o outro que julga, é a gente mesmo, a nossa voz autocrítica, né? Que nos julga e fala, não, eu tenho que fazer. E aí você se puxa um pouco mais e naquele dia que você se lesiona, às vezes, né? Então, a gente também traz essa percepção de que, às vezes, o cansaço, ele é um sinal que merece uma investigação para ver se realmente é um cansaço genuíno, porque aconteceu alguma coisa que justifique esse cansaço, ou é um cansaço que a gente chama de preguiça, né? E que não permite que eu vença essa resistência de se movimentar, né? Então, uma das coisas que a gente faz muito com essas vivências práticas uma coisa que é super bacana, é integrar os insights que você teve, as percepções. Poxa, por que eu nunca consigo... Por que eu não quis chegar na nota 10, por exemplo? Por que eu não quis chegar, me desafiar um pouquinho e investigar na nota 9? Foi uma escolha consciente, justificada e embasada? Ou é porque eu não quero sentir tal coisa, não quero entrar em contato com tal sensação? Então, essas percepções eu posso levar para a minha terapia, por exemplo, né? Posso levar para o meu espaço terapêutico, para o meu psicólogo, e aí essa integração fica muito rica, né? Acho que até a Grazi é psicóloga também, assim como a Cris, ela trabalha comigo lá no departamento de transtorno alimentar, né, Grazi? E, de repente, ela até tem alguma coisa para complementar aí também. Ela também já foi minha aluna, já fez exercício intuitivo. E dessa riqueza da integração, quando a pessoa consegue ter os insights e levar para o processo terapêutico, né, Grazi? Eu tive a experiência também com a Paulinha e foi interessante, né? Apesar de psicóloga. Vocês estão me ouvindo? sim. E eu acho que o que ficou para mim também, que é muito forte, que eu acho até que... esqueci o nome, deixa eu ver. A Cristina estava falando, né? É disso, o quanto a gente olha para o exercício de um jeito que, assim, uma obrigação, para mim era isso, uma obrigação, uma coisa chata, e o que eu estou fazendo com o meu corpo, né? E a Paulinha me trazia isso de uma maneira diferente, né? De, não, olha, você está... pensa que o seu corpo está trabalhando, né, em seu benefício, né? As células estão sendo ativadas, eu lembro bem disso, né? As células estão sendo ativadas, tal. E essa relação com a psicologia é muito importante, sim, porque às vezes era um dia que eu acordava, sei lá, chateada, brava com o marido, e daí no exercício físico você acaba... Por que eu não estou bem, né? O que está acontecendo? E eu tenho que fazer esse exercício hoje? Não tenho, porque realmente eu tenho que resolver essa questão de uma outra forma, sei lá. Então, foi bem legal também, bem interessante essa... E hoje eu tenho essa visão de o que, né, o meu corpo, né? O meu corpo precisa disso e o quanto ele precisa disso. Então, foi bem legal. O Wagner quer falar também, né, Wagner? Oi, tudo bem, meninas? Como estamos? Vamos lá, eu sou educador físico, né? Futuro nutricionista também. Eu
ouvi bastante, na verdade, mesmo chegando um pouquinho atrasado, né? O exercício intuitivo, que eu senti muito dele é uma relação direta com a parte psicológica, com a parte cognitiva. Normalmente, quando a gente pratica atividade ou direciona algum treino, a gente sempre estabelece metas, mas quando eu penso no exercício intuitivo, e se eu estiver errado, pode me corrigir, por favor, eu penso muito mais nesses aspectos psicológicos de se manter ativo, de manter as atividades, sem colocar uma meta específica, colocar o exercício pensando na saúde mental, a saúde psicológica, que vai além da parte física. Eu acredito que isso faz bastante diferença, e talvez a Grazi, ela, né, pode até falar um pouquinho mais dos aspectos psicológicos que envolve o exercício físico, mas não necessariamente um exercício direcionado, mas o exercício intuitivo, aquele onde a pessoa começa a ter prazer de fazer e entende a necessidade de fazer o exercício em si. Uhum. Wagner, é bem... a meta, na verdade, que a gente coloca em primeiro plano, né, é fazer com que a pessoa se engaje. Porque o que acontece, né? Quais os benefícios do exercício? Eles só são colhidos, eles só vêm para o nosso corpo se a gente tem regularidade, né? E esse é o maior desafio das pessoas, porque geralmente a pessoa se matricula num espaço de treino e não consegue manter essa matrícula por mais de um mês ou de 3 meses, ou às vezes mantém o plano anual, mas ela mesma nunca aparece lá, né? Aparece por algumas semanas, depois some. Então, a gente prioriza, a meta principal é o engajamento. Porque se eu tenho essa pessoa engajada, seja em atividades físicas do cotidiano, que somadas com uma prática de exercício físico propriamente dita, né, a minha sessão de exercício, isso vai trazer mais minutos de movimento. Naturalmente, uma consequência vai ser trazer esses benefícios reais para o nosso corpo, né? Então, a gente prioriza mesmo essa relação do ponto de vista psicológico, como você disse, para trazer como resultado o engajamento, né? E aí a pessoa conseguir levar um movimento a médio e longo prazo na vida dela e não ser atrelada a uma meta de, por exemplo, quero emagrecer 3 quilos ou X quilos, e aí quando eu atingir essa meta, o exercício pode totalmente sair da minha vida porque ele é uma obrigação, né? Então a meta foi atingida, agora eu posso me dar um descanso, porque afinal de contas esse exercício é muito chato, é uma obrigação, às vezes é uma punição na minha vida pelo que eu comi, né? Então o exercício intuitivo, eu costumo dizer também que ele é um contraponto do exercício punitivo, né? Que é muito comum para essas pessoas que sofrem dessa relação mais complicada com a comida, né? De que eu tenho que comer, eu tenho que gastar. Eu comi tal coisa, então eu preciso compensar queimando X calorias, né? Então, essa visão de apenas gasto energético fica reducionista, né? Os efeitos do exercício físico, não trazendo todos esses efeitos psicológicos e emocionais que o exercício físico pode contribuir. Então, a gente quer trazer um corpo mais estruturado, fisicamente, fisiologicamente, para ele também ser capaz de se regular emocionalmente com boa estrutura. Não pensando só no aspecto nutricional, mas pensando nas qualidades, nos ganhos de capacidade física, talvez as pessoas com um pouco mais de idade, 60 a mais, consiga enxergar muito mais rápido esse tipo de benefício que traz o exercício. Então, a gente tem um aspecto comportamental ou compulsivo de alimento, mas o benefício da qualidade física, dos ganhos de capacidade para uma idade um pouco mais avançada, fica muito mais claro e talvez seja mais fácil dele se aderir a qualquer tipo de programa de treino, vendo, de fato, que está tendo evolução. Mas esse primeiro momento deve ser o momento mais difícil nas aulas, porque é um momento onde a gente entende que a pessoa está motivada, mas passa 2, 3 semanas ela já não está mais motivada. É onde a gente precisa realmente criar a rotina deles, né? Sim. Dos praticantes, né? Alguém quer colocar mais algum comentário? Quer fazer alguma pergunta?
Não estou vendo mãozinha. Teve gente que colocou aqui no chat que gostou, tiveram algumas pessoas, né? Algumas pessoas tiveram que sair. Sim, com certeza. Paula e todo mundo, eu queria agradecer a participação de todos. Esse espaço aqui, na verdade, foi pensado para as pessoas interagirem mesmo, não é uma palestra. Esse foi o nosso primeiro encontro, né? Eu já estou chamando de encontro por causa disso, porque não são palestras, são bate-papos. Então, é para a pessoa interagir mesmo, para vocês falarem, tá? É um espaço de vocês. Eu queria agradecer. Eu tenho que aprender como é que faz essas coisinhas que as pessoas botam a mãozinha, palminha, não sei onde é. Grazi. Vocês estão mais inteirados que eu, olha lá. Acho que é o reactions, né? As reações aqui, o último. Já achei, olha lá também. Tá bom lá. Aí eu aprendendo aqui hoje. Eu também quero deixar um convite, Clô. Para quem quiser, então, assim, até impulsionado pelos os pacientes que não estão recebendo as minhas atividades lá no serviço da psiquiatria, né, onde é um trabalho que eu faço voluntariamente, né, dentro do programa do SUS, de transtornos alimentares. Toda sexta-feira a gente está lá fazendo o ambulatório e agora está pausado por conta da quarentena, né? E então, impulsionada por isso, diante de tantas iniciativas de exercício físico, que não necessariamente é o tipo de exercício que beneficia esses pacientes, eu venci um pouco as minhas resistências com as questões tecnológicas e estou fazendo algumas atividades ao vivo, né? Então, se vocês quiserem fazer um exercício físico nessa abordagem, uma sessão completa de 45 minutos, eu estou por esse período de quarentena, terças e sextas, a partir das 9 da manhã, o canal está aberto, né? Eu não uso Zoom, eu uso Google Meet, eu uso, que é o Hangout no seu celular. O link está no meu Instagram, que é Exercício Intuitivo, né? E aí eu vou mandar o convite também via WhatsApp para a Clô, e aí se vocês estiverem em contato por WhatsApp com a Clô, ela pode passar para vocês, aí vocês nem precisam entrar no Instagram, vocês podem clicar direto no link que tem lá. E aí, se você clicar pelo celular, vai pedir para instalar o Hangout. Se você clicar direto no seu computador, não vai precisar instalar nada. E é uma sala de aula virtual como essa. E aí a gente faz exercício entre 9h15 e 10 da manhã, terça e sexta, tá bom? Nas próximas semanas, quem quiser participar, é só vir com a gente, vai ser super bem-vindo, não precisa de nenhum material, apenas você, pode ser descalço também. No máximo, às vezes, a gente usa uma almofadinha e um apoio para se encostar no chão quando necessário fazer exercícios deitados, tá bom? Então, super convidado. Tenho feito isso, fiz hoje com você, né? E tenho feito os exercícios online também, e dá super certo, gente. E é um momento que você para se cuidar também, né? Porque a gente, nessa situação de quarentena, muitas pelo menos, estão cuidando de casa, né? A gente tem outros afazeres, mas assim, é um momento que a gente para olhar para a gente, para cuidar da gente, e não pode deixar de fazer isso pelo menos uma hora no dia, né? Então, é super importante. Obrigada. Sim, é uma atividade em grupo que eu não consigo dar atenção a um, mas quem precisar de atenção individual, daí eu tenho essas atividades individuais, né, que eu faço, como a Cris, como a Grazi fez também, e aí atendimento como se fosse um personal trainer, mas eu não falo personal trainer porque eu não me encaixo muito com esse estereótipo que já vem na cabeça do personal trainer, mas é uma facilitadora, né, de um processo em que o mérito é totalmente do aluno. Tá bom. Gente, obrigada, já deu uma hora aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês. Agradeço de novo a você, Paula, muito obrigada pela sua disponibilidade aí. Quinta-feira a gente vai ter a Carol, nutricionista, falando sobre comer compassivo, bem interessante. E semana que vem também está super bom os temas, né, da doutora Márcia Pucelli, que é o vitamina D, né, o que a gente faz com essa quarentena dentro de casa, como é que a gente faz. E na quinta-feira a gente tem o Dr. Taki Kodaz, que também maravilhoso o tema dele, o que pode vir de bom depois de tudo isso, né? Então, eu convido já vocês, quem não se inscreveu ainda, eu sei que tem muita gente que se inscreveu, mas quem está aqui ainda não se inscreveu, vale super a pena os próximos também, o agendamento aí do nosso bate-papo, tá? Agradeço a todos de novo a presença. Obrigada, a gente se vê na quinta.
Grazi, obrigada pela Obrigada. recomendação para a Clô. Obrigada, Paula. Beijo, beijo. Tchau, Clô, muito obrigada. Obrigada.